Existem algumas características entre aquela pessoa que vence na vida, aquela pessoa que atinge os seus objetivos e quem não consegue atingi-los. E quem não consegue vencer, e quem não consegue realizar os sonhos, e quem tem uma vida difícil. Dentre essas diferenças, tem uma que é extremamente importante, é sobre ela que a gente vai falar hoje. Saiu um estudo, e por isso que essa palavra está muito na moda, de uma psicóloga da Universidade de Stanford, se eu não me engano é a Carol Dweck, sobre mindset. Mindset, pessoal, é mentalidade. E por que que esse mindset, por que que essa mentalidade é tão importante? Porque ela vai governar as suas atitudes, ela vai governar as suas crenças, ela vai governar a forma como você age diante dos imprevistos, diante das coisas que acontecem na vida. É tão importante a gente prestar atenção nessa mentalidade que isso vai dizer se a gente vai conseguir ir além ou se a gente vai passar a vida marcando passo estagnado no mesmo lugar. O mindset que a Carol Dweck falou, trouxe, ela faz uma comparação entre dois tipos, mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa que ela acredita que as habilidades são coisas inatas, nasce com a pessoa. Ah, fulano de tal chegou no topo porque ele fala muito bem, ele nasceu com esse dom. Ah, fulano de tal tem uma oratória perfeita porque ele nasceu para aquilo. Eu não consigo. Eu não tenho esse dom, não tenho essas habilidades. A pessoa que tem um mindset fixo, ela acredita que as falhas, que as derrotas, são coisas ruins. São coisas que falam assim, não, tá vendo aí, você não consegue, melhor deixar pra lá. Já a pessoa que tem um mindset, que é o segundo mindset que a Carol Dweck traz, é o mindset de crescimento. É aquela pessoa que pensa, nossa, falhei, que bom, tenho mais uma oportunidade de aprender. Thomas Edison, ele trouxe uma célebre frase que dizia, eu falhei 10 mil vezes até conseguir. Ou seja, ele não falhou, ele aprendeu. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela olha para aquela habilidade de outra pessoa, ela fala assim, poxa, se fulano de tal pode, ele pode ter até alguma facilidade, mas eu também consigo. Eu vou correr atrás para poder aprender. E isso é tão importante, que não tem só a ver com, por exemplo, as suas habilidades no seu trabalho, não tem só a ver com o seu estudo para concurso, se você vai conseguir passar no concurso ou se você vai desistir. Isso vai muito mais a fundo. O mindset fixo e o mindset de crescimento, eu trouxe de uma forma simples, né, para que vocês possam entender mais ou menos a forma de pensar. Mas isso está muito mais enraizado. Quando você consegue perceber isso muito fácil, por exemplo, com pessoas negativas. Quando você está com pessoas que veem o vitimismo como mecanismo de sobrevivência. Olha, minha vida é muito ruim, como minha vida é difícil, como minha vida é complicada. Ó céus, azar, ó azar, ó vida. Oh, meu Deus do céu, por que eu tenho que sofrer tanto? Aquela pessoa que fala, poxa, hoje eu tenho que buscar meu filho às 18 horas, vou pegar tantas horas de engarrafamento, que vida difícil. Olha o tipo de pensamento que essa pessoa carrega. E você pode até estar se colocando nesse lugar, você pode até estar se reconhecendo através dessa fala. Olha esse tipo de pensamento. Quando você pensa, é natural. Primeiro é natural você ter algum pensamento ruim, ter algum pensamento, você se chatear com alguma coisa que acontece. A gente tem, em média, por dia, cerca de 50 a 70 mil pensamentos. A maioria não se torna consciente, mas olha a quantidade, então assim, é normal que você tenha algum pensamento ruim, que você tenha algum pensamento negativo, que você tenha algum pensamento vitimista por vezes. Porra, que chatice, que coisa difícil. Poxa, estudar isso é muito ruim, eu não consigo aprender. É normal que você pense isso. Mas a partir do momento que você positiva, e quando eu falo positivar, eu falo no sentido de você coloca esse pensamento para fora e reforça esse pensamento, por exemplo, falando, por exemplo, ao escrever, ao comentar com outra pessoa. Poxa, eu não consigo aprender lógica. Poxa, eu não consigo entender essa matéria de segurança institucional, eu não consigo entender o que seria gerenciamento de risco, o que seria gestão de continuidade de negócios. Quando você positiva esse pensamento ruim que surgiu, porque você está lendo realmente algum assunto difícil, tem gente que tem facilidade com exatas, tem gente que não tem, mas a todo mundo é capaz perdão, de entender.
Então, quando você positiva esse pensamento, você reforça e você faz com que sua mente traga esse pensamento, que era um qualquer dentro dos 70 mil que você tem no dia, de uma forma rotineira. E aquilo vai fixando, aquilo vai fixando, aquilo vai fixando, um mindset fixo. E você começa a acreditar realmente que você não consegue entender e sua mente começa a trabalhar desta forma. Isso não é só sobre aprendizado. Isso é sobre tudo. Se alguma coisa não dá certo em sua vida e você, poxa, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não passei nesse concurso, é porque eu sou ruim, é porque as outras pessoas são melhores do que eu. Se você começa a reforçar esses pensamentos negativos, você vai positivar isso em sua mente. E você vai começar a viver esta realidade. Existe um pensador chamado Napoleão Hill, que ele trabalha muito com mentalidade positiva e negativa. Seria uma outra visão dessa questão do mindset, que é mentalidade, a tradução é mentalidade, e o fixo e o de crescimento. Mas que as duas se encaixam perfeitamente. O Napoleão Hill, ele traz exatamente sobre isso. De você ter uma mentalidade que você foca na parte boa das coisas. Você não só enxerga o problema, mas você enxerga a oportunidade. A oportunidade de mudança, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de melhora. E quando você enxerga esta oportunidade, o Napoleão Hill ele diz que você atrai, você consegue movimentar o universo. Eu acredito muito nisso, eu acho que tudo é energia. Então, cada vez que eu reforço um pensamento positivo, eu estou trazendo para mim aquilo. Eu estou movimentando minha energia. Até para quem não acredita em energia, mas você se sente melhor. Você ativa a dopamina. Vamos falar de ciência então. Você fala assim, porra, eu sou capaz, eu vou conseguir. E aí você vai, e se você aprende a fazer, não, eu vou dividir essa tarefa difícil em tarefas menores, porque existem diversas técnicas, por exemplo, para estudo, já que eu estou falando de estudo, existem diversas técnicas para que você consiga aprender algo mais difícil. Aí se você divide aquela tarefa que era muito difícil em tarefas pequenas e vai aprendendo aos poucos, você vai reforçando em sua mente que você consegue. Você vai construindo a mentalidade positiva, você vai saindo do mindset fixo, do ó céus, ó vida, ó azar, e passa para o mindset de crescimento. Olha a oportunidade que eu estou tendo de melhorar, de ser alguém diferente. Pense no seu relacionamento. Você está ali, você tem uma esposa que tem algumas atitudes que não te agradam, ou você tem um marido que ele tem algumas atitudes, meu marido não me ajuda em casa, meu marido não me ajuda com meus filhos. Aí você já tem este problema. Você já pensou, você tem essa situação que você vê, que você pensa que não te agrada. Aí você vai reforçar isso conversando com seus amigos, você vai reforçar isso contando sobre o seu relacionamento para outras pessoas. Não estou falando de um crime ou de algo pesado que você realmente precise buscar apoio. Mas eu estou falando de coisas simples, coisas do dia a dia, coisas que podem ser resolvidas, e aí você vai e reforça isso para outras pessoas, ou seja, você está reforçando na sua mente que aquela pessoa que está do seu lado, que você escolheu para viver, não presta, é ruim, é desagradável. E quando você reforça isso na sua mente, contando para outras pessoas, reiterando esse tipo de pensamento, sem resolver, você vai criando o que o povo chama de ranço, né? Você vai ficando cada vez mais não quero, não gosto, não é legal, mas você está convivendo com aquela pessoa, com alguém que você escolheu. Diferente de, se você tiver um mindset de crescimento, se você tiver uma mentalidade positiva, você vai pensar, pô, meu marido, ele tem diversos defeitos aqui que não me agradam, ele não me ajuda nisso, não me ajuda naquilo, mas ele tem diversas qualidades também. Ele faz tal coisa, ele trabalha pra caramba como um condenado, ele faz milhões de coisas. Ele me protege, ele provê aqui a casa. Então, tudo bem. Ele tem esses defeitos. O que é que eu vou fazer? Um mindset de crescimento. Você vai colocar no papel, poxa, como é que eu posso agir para melhorar isso? Vou ter uma conversa. Amor, vem cá. Poxa, deixa eu te falar, eu tô me sentindo sobrecarregado em relação a isso. Será que você pode me ajudar? E tal. Você tá bem, você precisa de ajuda com alguma coisa também. Vamos tentar organizar isso aqui e tal. Não é comentando e reforçando esse pensamento negativo, principalmente contra as pessoas. Isso é mindset fixo. É uma mentalidade negativa, é algo que não melhora, não ajuda, não faz sua vida crescer. Você pode pensar, poxa, o relacionamento já acabou. Esse relacionamento só me destruiu, só me fez mal, só me deixou para baixo. Um mindset fixo. Mas você pode ter um mindset de crescimento.
Você pode ter uma mentalidade positiva, trazendo ambos os autores. Você pode pensar, poxa, tiveram coisas ruins sim, mas eu vou pensar nas coisas boas. O que é que isso me ensinou? O que é que aquele relacionamento trouxe de bom para mim? Então você deixa de enxergar a parte negativa para ter gratidão pela parte positiva. E aí a gente entra com outra palavra que é extremamente importante dentro da mentalidade positiva, dentro do mindset de crescimento, gratidão. Quando você acorda e você pensa, oh meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade, por mais um dia de luta, por mais um dia de eu poder me esforçar para fazer o meu melhor e buscar o meu crescimento e buscar uma vida de abundância. Quando você tem gratidão, e não é só agradecer, é ter aquela gratidão sincera de você respirar aliviado e falar assim, muito obrigado pelo dia de hoje. Automaticamente a sua mente já trabalha de outra forma, você vai ter um dia muito mais positivo. Você vai enxergar a vida de outra forma. Diferente daquela pessoa que acorda e já acorda reclamando. Poxa, tive que acordar esse horário, queria ficar em casa, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer, vou ter que... Você só está atraindo para você coisas ruins, porque a sua mente já vai trabalhar com a negatividade. Sua mente já vai trabalhar com a meu trabalho é ruim, você vai chegar no trabalho e vai desenvolver um mau trabalho. Como é que cresce assim? Como é que recebe elogio dessa forma se você já vai chegar no trabalho sem gostar? Ou seja, desenvolvendo um trabalho ruim? Ou um trabalho aquém do que você poderia oferecer? Olha, no mindset de crescimento, na mentalidade de crescimento, na mentalidade positiva, você vai chegar no seu trabalho que é ruim, que você entende, poxa, meu trabalho não me valoriza, o meu chefe não me dá aquilo que eu preciso, o meu financeiro, a remuneração que eu recebo, está muito aquém do que eu acho que eu mereço. Só que o mindset de crescimento, ele vai pensar, porra, o que é que eu posso fazer? Eu não posso me demitir porque eu preciso do dinheiro, mas eu vou trabalhar em paralelo. Eu vou trabalhar dobrado, vou precisar dar sangue, acordar muito mais cedo, dormir muito mais tarde, mas eu vou procurar, vou criar um plano aqui em paralelo para desenvolver. Isso é um mindset de crescimento. Você sai da zona do vitimismo e começa a tomar atitudes. Você começa a pensar o que fazer para crescer, para sair daquela situação que é tão difícil. Eu não sei se vocês estão entendendo a diferença de uma forma de pensar e da outra. Talvez você fale assim, poxa, eu penso dessa forma, com mindset de crescimento, com a mentalidade positiva, que bom. É desse jeito que se vence. Não é só isso. Esse não é o único caminho. Para você vencer na vida, para você chegar no topo, para você chegar aonde a maioria não chega, você precisa unir diversos fatores. Uma multidão de livros e entender. Enfim, tem gente que já nasce com todas as habilidades inatas para chegar ao topo. E mesmo assim, essas pessoas, se elas não trabalharem em si, elas não conseguem, mesmo tendo... Quantos gênios não foram para lugar nenhum? A pessoa tinha tudo para ser o melhor do mundo e não foi para lugar nenhum. Em comparação, o outro lá, fulano de tal não é o melhor, mas é extremamente esforçado. Olha o exemplo ali do Cristiano Ronaldo. O cara é o melhor jogador do mundo. E ele treina todo dia de uma forma extremamente disciplinada. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem o melhor talento. Um mindset de crescimento. Eu posso não ser o melhor disso, mas eu vou trabalhar todo dia para buscar ser. Quantos concursos eu já passei e de ser aprovado, de chegar no topo, estar ali muito próximo dos primeiros, para eu chegar muito antes do resultado final e eu pensar, eu conheço minha concorrência. Eu sei as pessoas que estão chegando em primeiro, em segundo e terceiro sempre. Porra, os caras podem ter muito mais habilidade do que eu, os caras podem ter uma facilidade muito maior em estudar do que eu, em aprender do que eu. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu vou virar à noite, eu vou me esforçar ao máximo. Porque eu quero estar entre essas pessoas. Mindset de crescimento. E aí envolve diversas outras coisas. Como eu falei, você vai ter que entender sobre disciplina, você vai ter que entender sobre foco, você vai ter que entender sobre resiliência. São diversas palavrinhas que não podem jamais. Tem gente que ouve essas coisas e aí falam assim, principalmente relacionado à mentoria, né? Tem alguns alunos que chegam e falam, não, eu quero que você me diga aqui o que é que eu tenho que estudar e tal, isso, aquilo, seja objetivo. Mas, cara, vocês precisam entender uma coisa. Muitas vezes, não é só o que você estuda.
Não é só chegar e pegar e ler o PDF. Tem tanta gente aí que estuda pra caramba tantas horas por dia e não consegue passar. É porque não está aprendendo o assunto? Não. É porque falta algumas outras coisas, alguns detalhes. Para resolver, por exemplo, ansiedade na hora da prova. Para resolver, por exemplo, os caminhos que a pessoa está trilhando até chegar no dia da prova. Ah, ela até estuda, mas não dorme, mas tem uma vida complicada, mas briga todo dia, mas o trabalho não se dá bem, etc. E aí? Você precisa resolver cada problema. Dividir para conquistar, é que nem nos exércitos romanos antigos. Que nem nas batalhas antigas, dividir para conquistar. Ah, o outro exército é muito grande, a força é muito maior, a minha é pequena. O que é que eu posso fazer? Vou atacar aos poucos. Mindset positivo. Mindset de crescimento. Mentalidade positiva. Você vai buscar saídas para aqueles problemas e não viver o problema como se fosse algo imutável. É extremamente difícil quando eu tenho que conversar com pessoas que, para cada solução, as pessoas me buscam para falar assim, poxa, o que é que eu posso fazer para tal coisa? Como é que eu posso resolver o problema da minha empresa? Como é que eu posso resolver essa situação aqui? Como é que eu posso ser aprovado no concurso, nesse concurso público? O que é que eu preciso fazer? E aí eu trago uma solução com base em estudo, com base no perfil da pessoa, com base no perfil, na análise que eu fiz da empresa, etc. E aí eu trago uma solução, mas para cada solução apontada, a pessoa me vem com 3, 4 problemas. Ora, um analista, ele está ali para resolver o problema. Quando ele traz uma análise pronta, quando ele chega para você, quando o mentor chega para você e fala, olha, você vai fazer de tal forma, você vai fazer isso aqui, o mentor, naturalmente, ele pensou em diversos erros, diversas falhas, diversas possibilidades de dar certo e de dar errado. A gente cria cenários. Existe um trabalho em análise de risco que é criar cenários. Cenários futuros, prospectivos. E se tal situação acontecer? E se tal coisa acontecer? E se fulano não conseguir estudar tantas horas, o que é que você pode fazer? Então a pessoa chega para te oferecer uma solução para o seu problema, você vem com 3, 4 problemas, você não quer resolver. Você está travado no problema. Você está travado no problema. Para cada solução você apronta 3, 4 problemas, 3, 4 dificuldades. Essa é uma mindset fixa, uma mentalidade negativa, às vezes você nem se dá conta. Surgiu uma oportunidade ali perfeita de te tirar do lugar, de te motivar, de te fazer ir além. E aí você nem se dá conta, mas automaticamente você já cria uma desculpa. Automaticamente você já pensa, poxa, eu não vou poder porque eu tenho meu filho aqui, eu não vou poder porque eu tenho que fazer tal coisa, eu não vou poder porque, enfim, eu não tenho tais habilidades, eu não vou poder porque o tempo está escasso. Você vai criar 1 milhão de desculpas. Quando, na verdade, quando a gente quer, a gente faz. A gente dá um jeito. Quando a gente quer vencer, quando a gente quer criar uma oportunidade, quando a gente quer ir atrás, a gente dá um jeito. Ela mora longe, ela mora no outro estado, eu vou para lá, ela vem para cá. A gente dá um jeito, cara. Mas quem não quer, inventa desculpa. Eu saí de Salvador, com casa, com tudo, para vir morar no estado do Pará. Longe de família, longe de amigo, longe de todo mundo. Fui morar no interior do Pará, conheço o interior do Pará praticamente todo. Enfrentei diversas dificuldades, mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente supera. Desculpas, eu poderia ter milhões. Mas não. Vamos fazer. Vai dar certo. Eu vou até o fim, eu vou fazer dar certo. Pode ser difícil, pode ter dificuldades, é normal, isso é da vida. Mas você vai construir, você vai dar voltas, você vai buscar crescer. Se você tem um mindset fixo, você infelizmente não destrava. E isso, pessoal, é importante vocês fazerem esse exercício diário. Primeiro da gratidão, que é importantíssimo. Eu falei do exemplo, por exemplo,
da mãe ou do pai que vai ter que buscar o filho às 18 horas e tá ali pensando em forma negativa. Poxa, vou ter que buscar meu filho às 18 horas, vou pegar engarrafamento. Mas você tem que se policiar. Você teve esse pensamento, mas você fala assim, não. Aí entra a gratidão, muito obrigado, meu Deus, por eu ter a possibilidade de estar indo buscar meu filho. Eu poderia ser uma pessoa acamada e ter que depender de outras pessoas para buscá-lo, porque eu não posso me mexer, não poderia sair da cama. Olha que bênção! Você ter a possibilidade de andar, de se locomover, de dirigir para poder buscar seu filho. É uma situação perfeita, poderia ser melhor? Poderia. Mas se você começa a pensar de uma forma positiva, de uma forma de crescimento, você sai dessa negatividade de ficar se queixando e começa a ver as coisas positivas. Porra, você tem um carro, você está entrando no engarrafamento porque você tem um carro. Quantas pessoas estão ali dentro de um ônibus lotado, em pé, suando? Ou quantos nem dinheiro para ônibus tem? Se você pensa de forma positiva, você atrai coisas boas. Você vai pensar, eu estou aqui nesse engarrafamento, não é o melhor que eu quero, mas como é que eu posso agir? O que é que eu posso fazer diferente? Não tem nada que eu possa fazer diferente, então vou colocar uma música boa, vou colocar um podcast para eu aprender alguma coisa nova. Vou fazer desse tempo um tempo bom. Já que não tem o que fazer, ou se tiver o que fazer, bom, vou planejar para modificar isso. Mas você sai da negatividade, você sai do vitimismo, você sai daquela coisa de estar o tempo inteiro reclamando e passa para algo positivo. Quando você começa a se dar conta, e esse é um exercício que você precisa fazer, como eu vinha falando, de estar o tempo inteiro prestando atenção no que você está pensando e principalmente no que você está positivando. Ao escrever, ao comentar com outras pessoas, ao falar para si mesmo. Quando você começa a prestar atenção e automaticamente você muda, você corta esse pensamento. Tem uma frase que eu não me engano se é do Charlie Brown Jr. ou se é do Planet Hemp. Olha as citações. Mas assim, enfim, a frase eles dizem que pensamentos negativos são como fezes, infestam todo lugar. E são mesmo. E o primeiro lugar que eles infestam é a sua própria mente. E eles não só infestam, como esses pensamentos são destrutivos. Se você tem um problema de saúde, você foca no problema de saúde. Esse problema não resolve. Você tem que focar na saúde, não no problema. E aí tem diversas filosofias que falam sobre isso. E aí tem algo extremamente bom também para resolver o problema que chama fé. Para quem acredita, eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tem fé, o que é você ter fé? É você acreditar. É você sair da negatividade, da mentalidade negativa do Napoleão Hill ou do mindset fixo para o mindset de crescimento. Quando você tem fé e você acredita firmemente que uma força superior vai lhe ajudar e vai fazer você sair, você começa a acreditar na solução e não no problema. Porque o problema perde força para aquela força superior, ou seja, fé. Fé é mentalidade positiva, fé é mindset de crescimento. Olha quantos exemplos e quantas coisas importantes eu trouxe aqui de teorias e de visões para que você saia da negatividade, saia do vitimismo e vá para o lado positivo. Vá por mim. Se você começar a se policiar, isso não resolve tudo, mas vai ser um passo grande para que você consiga melhorar, para que você saia do mesmo e consiga atingir todos os seus objetivos. Sobre isso que eu queria falar hoje, mindset fixo, mindset de crescimento, o estudo da Carol Dweck, psicóloga lá de Stanford, o estudo do Napoleão Hill, sobre mentalidade positiva e mentalidade negativa. É isso aí.